Saber Direito desta semana, você vai conhecer aspectos do direito processual do trabalho. No curso, o advogado Matheus Kudler fala sobre competência, atos, prazos, dissídio individual e coletivo, procedimentos especiais, recursos e execução. Não perca! Olá, eu sou Matheus Kudler, professor, mestre em Direito, mestre em Ciências Jurídico-Econômicas e doutorando em Direito pela Universidade do Porto, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília. Também sou professor voluntário da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Hoje falaremos um pouco sobre o direito processual do trabalho. Neste módulo de 5 aulas, nós iniciaremos com as competências, atos e prazos do processo do trabalho. Em sequência, na segunda aula, comentaremos sobre os dissídios individuais. No terceiro bloco, passaremos aos recursos trabalhistas e ao processo de execução. Na quarta aula, comentaremos um pouco sobre os procedimentos especiais trabalhistas e, por fim, comentaremos os dissídios coletivos no quinto bloco. Então é isso, espero que seja proveitoso a todos e passemos ao nosso primeiro bloco, aula de competência da Justiça do Trabalho. Bem, o conceito de competência jurisdicional nada mais é do que a medida da jurisdição, que por sua vez é una, indivisível e consubstancia-se no poder-dever do Estado de tutelar os conflitos reais. Os critérios para a fixação das competências, da competência no caso, levam em conta a matéria, então o critério de ratione materie, que é a definição em função da natureza da lide, extraída da peça inaugural e que tem como fundamento a causa de pedir. Está regida atualmente pelo artigo 114 da Constituição Federal, que fixa a competência da Justiça do Trabalho para todas as ações oriundas da relação de trabalho, entendidas como quaisquer que envolvam vínculo jurídico, por meio da qual uma pessoa natural preste serviço a outra pessoa, natural ou jurídica, e mediante o pagamento de uma contraprestação em pecúnia, ou seja, em dinheiro. Temos também as ações contra entes de direito público externo, os estados estrangeiros, organismos internacionais, exceto, obviamente, quando envolvam atos de império ou gestão desses organismos estrangeiros, hipótese em que eles terão imunidade de jurisdição. Também será competência material da Justiça do Trabalho as hipóteses de servidores da administração pública que tenham vínculo empregatício, portanto, seletista com o ente de direito público. E também todas as ações que envolvam exercício de greve, aí entendidas as ações coletivas do artigo 114, parágrafos 2º e 3º da CLT, e as ações individuais. Vale a pena observar a esse respeito a súmula vinculante número 23 do Supremo Tribunal Federal, que bem elucida algumas questões. Ações sobre representação sindical também estão na competência da Justiça do Trabalho. Aquelas que envolvam a interpretação extensiva para federações e confederações, lides intersindicais ou lides envolvendo sindicatos de categorias profissionais. Cumprimento das normas coletivas também está compreendido nessa lógica das ações de representação sindical. As ações especiais, aí entendidas como mandado de segurança ou habeas data, sempre que envolvam direito de fundo trabalhista, portanto, ações especiais com aplicabilidade na Justiça do Trabalho, conflito de competência nos órgãos da jurisdição trabalhista. Aqui vale a pena a gente explicar. Podemos ter os conflitos de competência positivos, que ocorrem quando mais de um órgão reconhece a competência para processar e julgar uma determinada matéria, ou o conflito de competência negativo, que sucede quando um ou mais órgãos da jurisdição não reconhecem a sua
competência. Em se tratando da Justiça do Trabalho, conflito de varas será resolvido pelo Tribunal Regional em que estejam inseridas essas varas, conflitos de tribunais regionais será resolvido pelo Tribunal Superior do Trabalho e os conflitos envolvendo outras jurisdições civis caberá ao STJ. Ações de indenização ou dano moral e material, quando relativas a relações de trabalho, também estarão na competência material da Justiça do Trabalho, súmula 392 do TST e súmula vinculante 22 do STF tratam sobre essa questão. Processos já sentenciados em sistemática antiga, quando a competência ainda era civil, da Justiça Comum, anterior à emenda constitucional número 45, não são atingidas pela alteração da competência, é a súmula 367 do Superior Tribunal de Justiça. Uma observação importante: as lides previdenciárias, ou seja, aquelas que envolvem litígio entre trabalhadores e o INSS, são de competência da Justiça Comum, não são julgadas pela Justiça do Trabalho. Lides regressivas da Previdência contra o empregador, causador de dano ao erário público, nos termos da Lei 8.203 de 91, competência da Justiça Federal, artigo 120 da lei citada. Penalidades administrativas impostas a empregadores durante processos de fiscalização trabalhista, ou seja, pela Auditoria Fiscal do Trabalho, Secretaria de Trabalho atualmente vinculada ao Ministério da Economia. São da competência jurisdicional revisional da Justiça do Trabalho. Portanto, quaisquer lides que envolvam a anulação, a revisão, a discussão de penalidades impostas pela Auditoria do Trabalho. Execução de ofício das contribuições sociais é uma competência material da Justiça do Trabalho preconizada pelo artigo 876 da CLT, súmula 368, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho, quando decorram de sentença trabalhista, por certo. A execução de ofício do SAT entra nessa regra, súmula 454 do Tribunal Superior do Trabalho. Outras controvérsias em geral que envolvam as relações de trabalho. Então, a esse respeito, vale a pena conferir a súmula 300 do Tribunal Superior do Trabalho, o processamento, julgamento de ações ajuizadas por empregados em face de empregadores e que sejam relativas a programas sociais, cadastro de PIS/COFINS, reclamação de empregado que tenha por objetivo direito fundado em quadro de carreira, PCS, tudo isso, competência material da Justiça do Trabalho, confiram também a súmula 19 do TST. O poder normativo também é uma matéria de dissídio coletivo e que diz respeito a um poder específico, uma competência específica, sui generis, da Justiça do Trabalho, que é o poder de resolver o litígio interpartes, fixando e eventualmente estendendo as normas jurídicas. A respeito disso, nós falaremos mais profundamente no bloco dos dissídios coletivos. E ações que envolvam o descumprimento de normas de segurança, higiene e saúde do trabalho. Também estão na competência da Justiça do Trabalho, sejam ações singulares, sejam ações civis ou coletivas movidas pelo próprio Ministério Público do Trabalho ou outras associações ou partes legitimadas. Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal trata sobre essa questão, ações que tenham como causa de pedir descumprimento de normas trabalhistas referentes à segurança, higiene e saúde do trabalhador. Homologação de acordos extrajudiciais trabalhistas, e aí é uma matéria recente e de bastante interesse social. Artigo 652, inciso 4º, F da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, jurisdição das varas do trabalho,
jurisdição voluntária, e o trânsito em julgado desse tipo de homologação é a própria data do ato judicial homologatório. A esse respeito, artigos 855b a 855e da CLT, a súmula 100, item 5 do Tribunal Superior do Trabalho, também elucida essa questão. Isso conclui a competência da Justiça do Trabalho em razão da matéria, competência ratione materie. A outra competência, a outra regra de competência é a do território, competência territorial ou ratione loci. A esse respeito, o artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho e aplicabilidade da regra geral de que é competente o juízo do local da prestação de serviço. Então, aonde o trabalhador foi contratado, trabalhou, efetivamente, a competência do juiz do trabalho está fixada naquela localidade. Se múltiplos os locais da prestação do trabalho, todos os juízes, em tese, são competentes. Obviamente, a partir do momento em que o proponente da ação opta por uma localidade, na hipótese de múltiplas localidades, a competência é atraída para lá e lá permanecerá o juízo natural para esse tipo de ação. Por fim, vale a pena comentar as últimas duas regras de competência, que são em razão da pessoa ou em razão da função exercida, ratione officii, que dizem respeito às pessoas que teriam competência de serem privativamente julgadas pela Justiça do Trabalho. No caso específico, isso sucede com os magistrados da Justiça do Trabalho, na correição, têm a competência de serem julgados pelos órgãos superiores da jurisdição trabalhista. Feitos esses esclarecimentos iniciais acerca da competência da Justiça do Trabalho, que, lembrando, está fixada, em razão da matéria, regras gerais, pelo artigo 114 da Constituição Federal, passemos, então, a comentar um pouco dos atos, termos, prazos, nulidades, partes e procuradores na Justiça do Trabalho. Falaremos agora, então, das nulidades, partes e procuradores na Justiça do Trabalho. Aplica-se o artigo 188 do Código de Processo Civil, subsidiariamente ao processo do trabalho, e, portanto, fixa-se também na Justiça do Trabalho que os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Trata-se do princípio da formalidade mitigada ou moderada, que incide ao processo do trabalho. Mais interessam os atos e o seu aproveitamento do que a forma essencial como realizáveis. O conceito de nulidade é de que a falta de requisito legal ou validade macula um determinado ato praticado. Se a validade não for contaminada pelo vício, entretanto, estar-se-á apenas diante de uma irregularidade passível de saneamento ou convalidação. É um princípio antigo de direito civil que também se aplica ao processo do trabalho, pas de nullité sans griffe, ou seja, não se há declarar nulidade sem prejuízo a uma das partes. Tipos de vícios processuais mais comuns. A irregularidade, que é aquele erro passível de saneamento ou convalidação, ele pode ser corrigido de ofício pelo magistrado ou a requerimento de quaisquer das partes. A inexistência, ou seja, o ato sequer surge no plano jurídico, é um vício mais grave, porque lhe falta um requisito essencial de forma. Exemplos comuns: falta de assinatura numa decisão ou numa peça processual, um ato praticado sem procuração de advogado, fora de mandato tácito, decisão sem dispositivo. São exemplos práticos de vícios de inexistência, que importariam no não surgimento, na não realização desse ato no plano jurídico. E, por fim, a nulidade relativa, entendida como aquela violação da norma de interesse privado
que enseja a anulabilidade do ato praticado, mas não a obriga. Deve ser acusada pela parte interessada na declaração e não pode ser suscitada de ofício pelo julgador. Como exemplo, nós citamos a competência relativa. Também podemos comentar sobre as nulidades absolutas, o contrário das nulidades relativas, aquelas violações de norma de interesse público que podem ser declaradas de ofício pelo julgador e não admitem disposição pelas partes quando verificadas. O exemplo, em geral, são as incompetências absolutas. Princípios pertinentes e aplicáveis ao processo do trabalho, e falemos de forma destacada. Instrumentalidade das formas, artigos 188 e 227 do Código de Processo Civil. Possibilidade de convolar, aproveitar atos praticados, ainda que haja algum equívoco de forma que seja saneável. Prejuízo, transcendência, artigo 794 da CLT, combinado com o artigo 282 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º. Somente se anula aquilo que causa prejuízo ao processo. É o já comentado padenolité sangrif. Convalidação, preclusão, artigo 795 da CLT, combinado com o artigo 278 do Código de Processo Civil. Necessidade de provocação para a declaração de nulidade dos atos processuais. Do caso contrário, preclui a oportunidade de fazê-lo pela parte que não fala no primeiro momento. Economia processual, artigos 796 e 797 da CLT. Anula-se apenas o que não puder ser aproveitado. Os atos que não estejam viciados podem ser utilizados e permanecem válidos no processo. Interesse, artigo 796-B da CLT. Não pode ser arguida a nulidade pela parte que a deu causa. Trata-se do princípio de não se aproveitar da própria torpeza. A parte que causa um vício no processo não pode suscitá-lo a seu próprio favor. E, por fim, a utilidade, que vem expressada no artigo 798 da CLT e versa sobre a prejudicialidade dos atos posteriores às nulidades reconhecidas. Isso também é conhecido no direito civil como a teoria dos frutos envenenados, portanto, os atos processuais que sejam praticados na sequência de um ato nulo serão por arrastamento, também afetados por essa nulidade, e isso aplica-se, por certo, ao processo do trabalho. Bem, falemos então agora sobre nomenclatura das partes no processo do trabalho. Via de regra, nas reclamações trabalhistas de dissídios individuais, nós tratamos o autor por reclamante e o réu por reclamado. É uma nomenclatura específica do processo do trabalho que vem aí estabelecida tradicionalmente pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Falemos um pouco sobre a capacidade processual. Capacidade para pessoas físicas e jurídicas e entes despersonalizados, quais sejam massas falidas, condomínios de fato, espólios, sociedades de fato, etc. Toda e qualquer pessoa pode comparecer perante um juízo trabalhista. E aí voltamos à competência material da Justiça do Trabalho, sendo a matéria, artigo 114 da Constituição Federal, competência da Justiça do Trabalho, poderá a demanda ser apreciada pelo juízo trabalhista em razão da aplicação da teoria da asserção, ou seja, verifica-se o mérito da ação para saber se a matéria está na competência trabalhista. Não devemos confundir a capacidade processual, que vem regida pelos artigos 3º e 4º do Código Civil Brasileiro, com a capacidade de ser parte em um processo. Uma observação interessante a esse respeito é que menor
pode firmar recibo de salário na Justiça do Trabalho. Isso está expresso no artigo 439 da Consolidação das Leis do Trabalho. Também a capacidade postulatória tem uma regra especial de ius postulandi no processo trabalhista. E o que isso significa? Significa a capacidade de postular em causa própria, sem a intervenção de advogado, o que é permitido aos trabalhadores nos graus ordinários da jurisdição trabalhista, ou seja, primeira e segunda instâncias, Vara do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. Artigo 791 da CLT assegura esse acesso à justiça facilitado aos trabalhadores nas lides trabalhistas. Lembrando que, em razão do avanço e da complexificação das matérias de direito do trabalho, tem sido cada vez menos recorrente o recurso ao ius postulandi, porque o acompanhamento por advogado profissional especializado tem sido recomendável para que os trabalhadores efetivem de forma mais eficiente os seus pedidos perante a jurisdição trabalhista. Comentemos aqui brevemente sobre a ADI 1127, que confirmou a recepção do artigo 791 da CLT, que fixa o ius postulandi, mesmo em face do artigo 133 da Constituição Federal e do Estatuto da Advocacia, que sucederam certamente essa regra. Súmula 425 do TST. Ius postulandi não alcança as instâncias superiores, o Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal, e também não pode ser utilizada nas vias especiais, nos procedimentos especiais de acesso à jurisdição, ação rescisória, ações cautelares, mandados de segurança, dissídios coletivos. Em todas essas hipóteses, a parte deverá estar devidamente representada por advogado. Legitimidade passiva também é apreciada na Justiça do Trabalho à luz da teoria da asserção, o que significa que é o conteúdo material da demanda da lide que importa na caracterização e na determinação da legitimidade passiva de responder como reclamado, como demandado a um processo trabalhista. As condições são aferidas in statu assertionis, ou seja, à luz das alegações feitas pela parte. A esse respeito, vale comentar que muitas vezes a preliminar de ilegitimidade passiva é mal compreendida na Justiça do Trabalho e alguns estudantes podem se questionar do porquê geralmente estarem fadadas ao insucesso nessa jurisdição especializada. E a razão é exatamente essa, porque a teoria da asserção preconiza que a alegação de fato, a matéria da reclamação precisará ser avaliada para a fixação da legitimidade passiva e, portanto, a preliminar perde um pouco a sua eficácia nesse contexto. Representação legal versus assistência na Justiça do Trabalho. Vale a pena comentar que o representante age em nome do titular do direito. Essa representação, ela pode ser legal ou ex vilege em decorrência da lei, quando ela é realizada por um ente público, ou convencional, quando ela sucede de um acordo particular entre partes, uma determinação, uma disposição de direito privado. A representação no processo do trabalho também pode ser sindical, haja vista que os sindicatos são legalmente legitimados para representar trabalhadores ou categorias. É o caso, por exemplo, de sentenças ou reclamações trabalhistas plurimas, movidas por sindicatos em representação dos trabalhadores. Já a assistência na Justiça do Trabalho apenas ratifica declarações de vontade do assistido, necessidade de declaração de vontade de ambos, enquanto na representação é apenas a declaração do representante.
Presença pessoal das partes na audiência inicial, outra característica típica do processo do trabalho. Artigo 843 da Consolidação das Leis do Trabalho. Pequena mudança trazida pela reforma trabalhista de 2017. A ausência do empregador, que antigamente acarretava na revelia, na confissão, portanto, de todas as matérias de fato suscitadas pelo autor da ação, após a reforma trabalhista, foi um pouco flexibilizada, passa a acarretar apenas efeitos parciais e a defesa escrita, apresentada nos autos pelo advogado regularmente constituído, juntamente com os documentos que a acompanhem, poderá ser recebida mesmo diante da ausência do empregador ou do seu preposto, alteração inserida pela reforma trabalhista de 2017. A ausência do trabalhador, a audiência inicial, por outro lado, importa no arquivamento da reclamação trabalhista, que também depois da reforma trabalhista de 2017, somente poderá ser reapresentada à jurisdição mediante o pagamento das custas e das despesas processuais decorrentes desse arquivamento. Preposição, ou seja, representação do empregador na Justiça do Trabalho, artigo 843, parágrafo 1º da CLT. O preposto não precisa necessariamente ser um empregado ou alguém vinculado ao demandado da ação trabalhista, a empresa, no caso, a pessoa jurídica. Parágrafo 3º do mesmo artigo 843, é possível, portanto, a contratação de prepostos profissionais especializados na representação processual. Representação do trabalhador na Justiça do Trabalho. Artigo 843, parágrafo 2º da CLT, apenas para requerimentos antecipados, para depoimento pessoal, confissão, é impossível a representação do trabalhador em audiência. Atenção, não devemos confundir a representação legal com a representação advocatícia, que é aquela efetuada pelo patrono legalmente constituído pelo advogado. Essa está regrada pelo artigo 791, parágrafo 1º da CLT. Procuradores, portanto, constituição de advogados na Justiça do Trabalho. O mandato pode ser tácito, ou seja, o comparecimento do advogado à audiência acompanhando o trabalhador já constitui a procuração suficiente para a realização dos atos. Atenção! Nessa hipótese de mandato tácito, o advogado não poderá subestabelecer a terceiros antes de juntar a procuração escrita nos autos. Orientação jurisprudencial 200 da Seção de Dissídios Individuais 1 do TST. Se escrito, não há necessidade de cláusula específica para subestabelecimento. Artigo 791, parágrafo 3º da CLT. Outorga de mandato poderá ser declarada oralmente em audiência e registrada na ata. A procuração escrita, por sua vez, deverá atender às formalidades básicas desse instrumento. Nome completo, OAB do advogado, CPF para registro no sistema PJE, endereço da sociedade, se for o caso, artigo 105 do CPC, totalmente aplicável ao processo do trabalho. Súmulas 427 e 436 do TST têm pertinência sobre a matéria e valem ser consultadas. Intimação exclusiva sob pena de nulidade, é um direito do advogado fazer esse requerimento, e procuradores de entes públicos não precisam apresentar instrumento, já que têm procuração em razão da lei. Direitos e prerrogativas de acesso ao advogado, do advogado ao processo. Artigo 107 do Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho. E súmula 395 do TST, por fim, mandato e subestabelecimento regulamentados nesse verbete de bastante utilidade para você, estudante, conferir. Justiça gratuita no processo trabalhista.
artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. Controvérsia acerca da mera declaração e a sua efetividade para o deferimento da justiça gratuita tem prevalecido desde a jurisprudência que está se fixando após a reforma trabalhista de 2017, que a mera declaração segue sendo suficiente para a prova da hipossuficiência a fim da concessão da benesse da gratuidade de justiça. Isso porque existe a presunção de veracidade dos atos praticados no processo e a presunção também da hipossuficiência, nesse caso, para a pessoa física que faça a declaração na forma e sob as penalidades da lei, que inclusive podem atingir as esferas criminais e civil, caso caracterizada a falsidade desse tipo de declaração. No caso das pessoas jurídicas que requeiram a assistência gratuita, entretanto, é necessária a prova efetiva da hipossuficiência a ser valorada pela autoridade judicial. Multas processuais e penalidades não são afastadas pela gratuidade de justiça. É importante ter essa observação em conta, a aplicação do artigo 98, parágrafo 4º do CPC. A orientação jurisprudencial 269 da SDI 1 do TST também trata sobre a matéria e diz que o requerimento, a qualquer tempo da gratuidade de justiça, pode ser apresentado, prazo para recolhimento de custas, né, no eventual indeferimento da benesse, deverá ser concedido caso o pedido seja formulado em etapa recursal. Assistência sindical gratuita, Lei 5.584 de 1970, combinado com os artigos 788 e seguintes da CLT. O trabalhador tem direito à assistência advocatícia gratuita por parte do seu sindicato, hipótese na qual o trabalhador litigará representado por um advogado credenciado por carta sindical e esse advogado fará jus a honorários advocatícios, já o fazia antes da reforma trabalhista e após a reforma trabalhista que estendeu os honorários advocatícios também para os advogados particulares, segue fazendo jus à parcela. Substituição sindical de trabalhadores na Justiça do Trabalho. Vale a pena comentar. O STF conferiu uma leitura ampliada ao artigo 8º, 3º da Constituição Federal de 88, autorizando a substituição sindical geral e irrestrita, possuindo essas entidades a legitimação extraordinária para agir em nome próprio ou na tutela de interesses da categoria que representa, interesses esses individuais homogêneos a toda a categoria. É o recurso extraordinário 202.063, dígito 0, direitos coletivos ou direitos individuais, extraordinária para o caso de direitos individuais homogêneos, portanto, a legitimidade das entidades sindicais. Sucessão das partes, não confundir com a substituição, está bem? A sucessão trabalhista ocorre por imposição legal quando uma parte, uma terceira parte, subroga-se, sucede no direito da parte originariamente componente da lide. No polo ativo, caso das pessoas físicas, reclamantes trabalhadores, pela morte desse autor da ação, ocorrerá a sucessão no espólio constituído. Observação: os beneficiários registrados perante a Previdência Social, nos termos da Lei 6.858 de 1980, são legitimados para ingressar como sucessores na lide trabalhista. Os herdeiros, por certo, em razão da disposição civil, igualmente. Polo passivo, reclamado, quando se tratar de pessoa física, igualmente pela morte, o espólio inventariante poderá requerer a habilitação nos termos do artigo 688 do Código de Processo Civil.
Já quando o reclamado, demandado for pessoa jurídica, a sucessão ocorre na forma dos artigos 10 e 448 da CLT e também da OJ 411 da SDI 1 do TST, também na forma da lei de falências, que deve ser observada no caso de aquisição de empresas. Observação interessante: a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único, e 141.2 da Lei 11.101 de 2005, que é a lei de falências, foi declarada pela ADI 3.934-DF. Trata-se do plano de recuperação judicial aprovado que envolve alienação. E nessa alienação de ativos, blinda-se o adquirente dos efeitos jurídicos da responsabilidade. Por fim, comentaremos nesse bloco atos, termos e prazos no processo do trabalho. O conceito geral aqui é de que o processo é um conjunto complexo e ordenado de atos destinados à obtenção de uma decisão de mérito final, que venha ou não, eventualmente, a satisfazer a pretensão inicial do autor. A ideia clássica de processo civil, de uma marcha para a frente, é cada vez mais confrontada com novas teorias de garantismo processual. Mas, via de regra, prevalece a lógica tradicional de que o processo é uma marcha para a frente e opera-se a cada prática ou a cada tempo processual a preclusão, ou seja, a impossibilidade de se retornar e praticar atos cuja opção ficaram no passado. Essa regra, é importante dizer, aplica-se totalmente ao processo do trabalho. Contradictio in adjecto dos processos judiciais, teoria processual de Carnelucci. O que significa isso? Se a justiça é segura, não é rápida. Se a justiça é rápida, não é segura. Esse é um paradoxo processual clássico. O direito romano já trazia algumas elucubrações a esse sentido. O brocardo de que a verdade é filha do tempo e não da autoridade é uma máxima do entendimento antigo da necessidade da consolidação dos atos processuais, e toda essa discussão, haja vista que o processo do trabalho é originário e é derivado do processo civil, logicamente também o permeia. Importante também dizer que, como o processo do trabalho prima pela celeridade dos atos processuais e pela efetivação rápida do direito, haja visto que se está discutindo, via de regra, verbas de natureza alimentar, essa é a presunção que rege o processo do trabalho, é necessário que a oferta da jurisdição seja eficiente e rápida ao demandante. Portanto, como falamos, para Carnelucci, a duração do processo agrava-se progressivamente sobre o peso para a parte mais fraca, ou seja, um processo demorado tende a prejudicar a parte hipossuficiente, que na Justiça do Trabalho, como falamos, presume-se via geral ser o trabalhador. O regramento processual do CPC, artigos 188 a 233, aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho e, especificamente na CLT, os artigos 770 e seguintes tratam sobre essas questões. Classificação dos atos processuais na Justiça do Trabalho. De acordo com a doutrina clássica, podem ser divididos em postulação inicial, que é a própria petição inicial, ou os recursos, que inauguram uma nova instância, os recursos em sentido estrito. De instrução, quando são alegações e provas, e de desenvolvimento, quando são impulsões, atos ordinatórios que movimentam o feito. Por fim, temos os de provimento, ou as decisões jurisdicionais que resolvem o mérito e esgotam instâncias, ou também podem ser interlocutórias. De acordo com o Código de Processo Civil
2015. Podem ser atos praticados pelas partes, artigo 200, pronunciamentos do juízo, artigo 203, e atos do escrivão ou do chefe de secretaria, artigo 206, uma classificação mais formal, estabelecida, portanto, pela lei. E, por fim, esclareçamos o conceito de atos ordinatórios. São todos aqueles que independem, em tese, de decisões ou despacho. Veja, podem ser feitos por essa via, mas a princípio poderiam suceder independentemente dela. Comunicação dos atos processuais. Temos na Justiça do Trabalho, tal qual no processo civil, a citação pela qual o réu, no caso o reclamado ou demandado, é chamado, convocado a comparecer pela primeira vez ao processo. E também na fase de execução, o executado ou interessado passa a integrar a relação jurídico-processual. É a disposição do artigo 238 do Código de Processo Civil que se aplica ao processo do trabalho. Intimação é o ato pelo qual se dá a ciência a alguém da prática de um determinado ato ou de um termo e um prazo, consequentemente, processual. Artigo 269 do CPC. Observação interessante. O artigo 880 da CLT fala em citação do executado pelo oficial de justiça para cumprir o julgado. É a única vez em que a norma específica do direito do trabalho usa a palavra citação. E trata-se da fase de execução, cumprimento de sentença, a chamada para o pagamento em 48 horas para garantia da execução, sob pena de penhora ou pagamento. Nas restantes oportunidades, a CLT trata as intimações e citações indiscriminadamente como notificações. Entretanto, a depender do momento que sejam praticadas, se inicial ou se no curso do processo, adquirem a mesma lógica civil de citação ou intimações. Artigo 841 da CLT regerá a distribuição das reclamações trabalhistas e o prazo de 48 horas para a expedição da citação, que via de regra ocorre por aviso de recebimento postal para o demandado. 5 dias é a regra geral para a designação da audiência, sendo que os entes públicos têm direito a esse prazo em triplo, 15 dias, portanto, quando se trate da fazenda pública. A falta da notificação ela pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu no processo. Todavia, deve ser respeitado sempre o quinquídio legal da marcação da audiência, previsto pelo artigo 841 da CLT. O reclamado ele pode comparecer à audiência para arguir a nulidade da citação, caso em que será apreciada no ato pelo juiz e decretada ou não. Se decretada, será designada nova assentada, nova audiência e respeitado novamente o prazo de 5 dias e devolvidos eventualmente os outros prazos, especialmente de apresentação de defesa. Súmula 16 do Tribunal Superior do Trabalho. Existe presunção relativa de efetivação da citação 48 horas após a postagem, ou seja, expedido o aviso de recebimento, ainda que não retornado o seu cumprimento e juntado ao processo, como é necessário e exigido no processo civil, no processo trabalhista, ainda que não retorne esse aviso de recebimento, será presumida a efetivação da citação 48 horas após a postagem, se o endereço estiver correto. E aí será do reclamado, do réu, da parte demandada, o ônus de provar que não foi citada nesse período. Esclarecimento importante e relevante com efeitos práticos. Citações em condomínios, recebimento em portarias,
ainda que terceiro, certo? O assinante do aviso de recebimento, ainda que não o encarregado, o responsável do reclamado ou o próprio reclamado, se tratar de pessoa física, essa citação será válida. Citação por edital. Aplica-se à Justiça do Trabalho, artigo 841, parágrafo 1º da CLT. Entretanto, somente no rito ordinário. Caso se trate de rito sumaríssimo ou rito sumário, não se aplica, não é possível a citação por edital. Não há curador para revel no processo do trabalho, apenas na hipótese de o reclamado ser pessoa física menor de idade, inteligência do artigo 793 da CLT. Sendo inviável a notificação postal, o oficial de justiça poderá prosseguir com a notificação pessoal do reclamado e observando também que na execução a notificação pessoal é a regra. Súmula 427 do Tribunal Superior do Trabalho. Pedido de notificação exclusiva do advogado sob pena de nulidade. Já comentamos aqui, é um direito do procurador apresentar esse requerimento em suas manifestações, hipótese na qual, caso a notificação sucessiva não saia publicada no nome do advogado no Diário de Justiça, poderá ser requerida a nulidade do ato e a devolução do prazo. Fiquem atentos. Artigo 825 da CLT. Intimação de testemunhas. Aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho o regramento do artigo 455 do CPC. A intimação é responsabilidade do advogado. Observações importantes. Geralmente, na designação da audiência de instrução, o magistrado indaga as partes acerca da necessidade de produção de provas e da responsabilidade pela intimação das testemunhas, constando da ata ou da respectiva intimação que a parte trará espontaneamente as suas testemunhas, caberá ao advogado apresentá-las na audiência ou, sucessivamente, proceder com a intimação na forma do artigo 455 do CPC e, caso não receba a confirmação, providenciar a juntada desses comprovantes nos autos e requerer ao juízo as eventuais providências para forçação do comparecimento da testemunha que não queira atender ao convite realizado. Lei 9.800 de 1999, cumulada com a súmula 387 do TST, diz respeito aos atos via facsímile. Aqueles interessados nessa especificidade, recomendo consultar esses dispositivos. É uma realidade cada vez menos premente nos processos judiciais em geral e na Justiça do Trabalho, haja vista que a tramitação via PJE é a regra. Acesso à Justiça do Trabalho. Já comentamos aqui sobre o ius postulandi, previsto no artigo 791 da CLT, que é a capacidade de o trabalhador postular em causa própria. Resolução 185 de 2017 do CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e artigo 14, parágrafo 2º da Resolução 25 consolidada do CNJ. O PJE, nos casos de ius postulandi, deverá ser providenciada a habilitação do trabalhador para que ele possa peticionar e manifestar-se nos autos, ou então ser-lhe concedida a assistência necessária pelos departamentos de atermação dos tribunais e dos foros trabalhistas. A mesma Resolução 185 de 2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho regulamenta o cadastramento de advogados e procuradores no PJE. Consultem eventuais dúvidas nessa norma. PJE, por fim, é regulamentado e regrado pela Lei 11.419 de 2006, combinada com a Resolução 25 consolidada do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Prorrogação dos prazos em caso de indisponibilidade do sistema PJE,
Matéria de essencial interesse aos advogados. Prorrogação de prazos em caso de indisponibilidade do sistema PJE. Caso a indisponibilidade do sistema seja de 60 minutos pelo menos entre as 6 horas da manhã e as 23 horas da noite, será considerado suspenso o prazo naquele dia. E caso a indisponibilidade seja de qualquer tempo entre as 23 horas e as 0 hora, entre 11 da noite e meia-noite, a indisponibilidade do dia também deverá ser certificada. Prazos processuais trabalhistas. Contagem dá-se em dias úteis, artigos 774 e 775 da CLT. Novidade também trazida pela reforma trabalhista, consolidada da contagem em dias úteis. Súmula 262 e 385 do Tribunal Superior do Trabalho. Intimação em final de semana ou recesso considera-se realizada no dia útil subsequente e comprovação de feriados locais é ônus da parte para aproveitamento em prazos processuais. A norma do feriado local ou regional deverá ser juntada com a petição que indique a sua consideração no cômputo do prazo. Aplica-se o artigo 221 do Código de Processo Civil ao processo do trabalho. E a orientação jurisprudencial 301 da SDI preconiza a inaplicabilidade do artigo 229 do CPC, que trataria do prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes, certo? Como se trata a maioria da tramitação do processo trabalhista PJE, essa disposição perde sentido, efetividade, daí que não se aplique. Regra geral dos prazos trabalhistas, 8 dias para a prática de recursos estritos e 5 dias para embargos de declaração. De resto, atos específicos, como recurso extraordinário, observam o seu prazo regulamentar constitucional de 15 dias. Passaremos agora ao quiz do primeiro bloco, onde poderemos verificar os conhecimentos repassados nessa primeira aula. Então, primeira pergunta. Sobre a competência da Justiça do Trabalho, é correto afirmar, dentre as seguintes alternativas: A. Não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar todas as ações propostas por empregados em face de empregadores. B. Não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações sobre o cadastramento de empregados no PIS/PASEP. C. A competência das varas do trabalho é determinada, via de regra, pela localidade onde o empregado prestar serviços ao empregador. E D. Relação de emprego é gênero, do qual a relação de trabalho é espécie. Resposta da questão é o item C. A competência das varas do trabalho é determinada, via de regra, pela localidade onde o empregado prestar serviços ao empregador. As demais questões estão equivocadas. Questão número 2. Sobre os atos processuais trabalhistas, é correto afirmar que A. Regra geral, correrão em sigilo para preservar o trabalhador reclamante. B. A penhora poderá ser realizada em qualquer dia e hora, independentemente de autorização expressa do juiz. C. É obrigatória a representação de ambas as partes na lide por advogados. E D. As nulidades relativas somente serão declaradas se houver arguição pelas partes na primeira vez que tiverem de falar em audiência ou nos atos. A resposta é o item D. As nulidades somente serão declaradas se houver arguição pelas partes na primeira vez que tiverem de falar em audiência ou nos atos. É a regra geral de preclusão e protesto na Justiça do Trabalho. Terceira pergunta. Sobre os prazos processuais trabalhistas, é incorreto afirmar que A. A contagem dá-se em dias corridos. B. A contagem dá-se em dias úteis. C. O prazo recursal comum é de 8 dias. D. O prazo recursal de embargo de declaração é de 5 dias. Resposta A é a equivocada e, portanto, a alternativa dessa questão. A contagem dá-se em dias corridos.
Como vimos, a contagem dá 100 dias úteis e o prazo comum de recursos é de 8 dias e de embargo de declaração, 5 dias. Essa foi a nossa aula de número 1. Vemo-nos logo mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.